Então isso aí é notório para todo mundo. Eu não sou romântico ao ponto de achar que não é assim, né? Já há algum tempo a gente vê isso. Mas é a mentalidade secular entrando na igreja, né? Eu vejo que a igreja está se parecendo muito com o mundo. E a igreja, que eu digo em geral, não estou dizendo para A ou para B, a igreja em geral, né? E isso realmente afeta. Agora, na relação de consumo, do direito do consumidor, doutor Bruno, aí no caso, como é que seria esse consumo inconsciente, manipulado? Ela tem que ser protegida, a pessoa tem que ser protegida de alguma forma, né? Ela não pode ser estimulada ao consumismo cego, né, em hipótese alguma para a defesa do consumidor. Então, aí voltando àquela questão, né? Então, hoje tem possibilidades, por exemplo, de ações judiciais de rever essa questão exatamente do comprometimento orçamentário da pessoa num financiamento ou num crediário, assim por diante. Isso entra também no juros abusivo? Porque geralmente quem consome de uma maneira inconsciente aceita os juros abusivos. Ela às vezes nem percebe, Maurício. Sim. Por incrível que pareça, olha, eu fui 4 anos chefe do PROCON aqui de Belo Horizonte. Nesses 4 anos que eu tive um PROCON e depois como advogado, militante de defesa do consumidor, eu falo o seguinte: as pessoas acham que não, mas a imensa maioria das pessoas que têm dívidas no Brasil, elas têm essa dívida não por picaretagem, elas têm essa dívida por uma série de fatores. E às vezes é mesmo de não perceber a bola de neve que ela está entrando. Seja impulsionado por um consumismo cego, né? Aquilo que eu já falei aqui, acho que foi até semana passada, o cara ele tem um tênis Nike, né? Ele quer o tênis Nike, agora eu tenho dinheiro para comprar, mas ele não tem, na verdade ele está pegando dinheiro emprestado no cartão de crédito para pagar aquilo. Então, acho que falta informação, falta consciência crítica, é você pegar desde cedo sua criança, seu filho, sua filha, levar para fazer uma compra no momento que você acha que está preparado. Não adianta também você fazer compra de Natal com a criança, e a criança, não, eu quero tal brinquedo, e você ceder, não adiantou nada, só piorou a situação. Sim. Então, o momento da palavra, seja na questão da igreja, seja na questão do seu dia a dia em casa, seja no seu escritório, assim por diante, acho que ajuda demais essa construção. E chamando a responsabilidade para nós líderes, né, pastores que estamos liderando pessoas, né, somos formadores de opinião, acho que a responsabilidade também é nossa, enquanto no que tange o ensino, né, de falar mais disso nos púlpitos, mas o grande problema é que isso não é tão falado assim, porque é uma questão de conveniência, né? Então, se eu falo muito sobre aquilo, eu acabo não vendendo o meu produto, né? É uma questão de conveniência que existe, Jean, em todos os setores, né? Da mesma forma, eu como professor, eu me sinto na obrigação de falar isso em sala de aula, sempre quando eu posso. Mas também há uma conveniência de não se falar, muitas vezes, de algumas questões, é o que nós chamamos dentro de sala de aula, né, do pacto da mediocridade, né, o professor finge ensinar, o outro finge aprender, e temos notas ótimas, tomamos 100, 90, e achando que é um excelente aluno. O aluno chega no exame da UAB, que é a nossa área do direito, e tem problemas na aprovação. Né? Não, acho que esses pactos de mediocridade na nossa vida, no dia a dia, com o nosso filho, com a nossa filha, com a nossa profissão, na nossa pregação, eles têm que ser superados. Eu acho que isso é fundamental. Eu gostei disso. Gostei, pacto de mediocridade. Então, olha, se eu tiver algum pacto de mediocridade com alguém que está quebrado agora, está quebrado a partir de hoje. Então. Exato, é fundamental. E até o que você está falando é muito interessante, porque as coisas elas são oportunas, né? O que você bem disse, né, sobre essa lei, que às vezes você não pode se prevalecer daquilo ou até se fortalecer em cima de uma tragédia ou algo para você difundir sua venda e fazer daquilo o seu canal de venda. Mas até onde a ética existe, doutor? Seria a base da verdade? Porque a gente sabe que existe uma ética nisso tudo, né? A gente está falando aqui de um consumo inconsciente, mas existe todos que vendem por um consumo consciente. Eu creio que ninguém, penso assim, acredito que seja assim, nenhum empresário fica pensando, vou acabar com aquela família lá, vamos fazer de tudo para a gente mentir nessa venda e acabar. Não, eles vendem para um consumo consciente, tá? Aqui o carro, essas são as possibilidades, dentro de uma aprovação do que foi o mercado brasileiro, ou seja, 60 vezes, é aprovado pelo Banco Central, tudo isso é aprovado. Onde está a ética? Até onde, doutor, se dá para a gente pensar isso? A ética está em cada um de nós desde sempre lá atrás. Eu sou professor de ética em publicidade, em ética em outros cursos também. Não adianta, o cara não vai aprender em 6 meses e ter uma postura ética.
né? Na verdade, ele vai aprender dentro da legislação o que é uma ética, seja profissional do direito, seja na publicidade, assim por diante. Então é uma formação que começa desde sempre, não adianta. Né? Eu acredito que a maioria dos consumidores... E nunca vai parar de formar, né? Isso é uma coisa que não se esgota. Isso é uma coisa que evolui a todo momento. Você, inclusive, o mundo faz com que você se reposicione em relação a isso. Agora, eu acredito que o fornecedor, na sua maioria das pessoas, são pessoas conscientes, de bom caráter, como o consumidor também é. Agora, tem situações e situações. Eu já recebi, por exemplo, num bairro que eu resido aqui em Belo Horizonte, que infelizmente estava tendo uma onda de sequestro relâmpago há algum tempo atrás, agora melhorou um pouco, mas pouco, né? Um panfleto assim, cuidado, você é a próxima vítima do sequestro relâmpago, contrate a segurança tal. Quer dizer, o cara apelando com uma situação e mãos tal, pra cima. Né? Quase que Vamos assim. Você me contrata, né? Senão você manda alguém te igual, sequestrar. infelizmente, o guardador de carro. Ó, eu posso guardar o carro? Na verdade, você está guardando dele mesmo. Em relação a você. Então, assim... Ô tio, posso vigiar seu carro? É contra quem, né? Contra eu mesmo. Se você não me deixar eu vigiar, eu vou arranhar seu carro. Por aí. E precisa ficar claro aqui para quem está nos assistindo que o nosso tema não é contra o consumo. Pelo contrário, nós vestimos até o que consumimos, né, Jean? Apesar que alguma coisa a gente ganha, graças a Deus, mas a gente consome muita coisa. É sobre o consumo inconsciente, Exato. aquilo que é exacerbado, aquilo que a pessoa não sabe nem onde foi parar, daqui a pouco olha por orçamento até tem um ministério muito interessante aqui. Eu acho que o cara Maria vai com as outras também. Né? Também. Não, tudo que... Ninguém está pregando contra ter algo. O fato é o seguinte, tudo que é exagerado na vida, tudo, né? Até o cara tomar muita água, assim, já tem estudos nisso. O cara pode ter problema de saúde. Vocês já viram isso? Não, eu já conversei com um nefrologista, ele falou isso mesmo. Então, tudo na vida que é extremamente exagerado, tá errado. Diria então, minha avó, tudo que é demais enche. Mas você estava colocando... Não, existe até um ministério muito interessante na Igreja Batista da Lagoinha, que é o Ministério Crown, que nós trouxemos aqui diversas vezes. Inclusive o Ministério... você pode até procurar no www.lagoinha.com, lá você encontra, você colocar curso Crown, você está passando lagoinha.com e você procura, porque é um curso eficiente para realmente ensinar desde o pequenininho, tem até o Crown Kids, né, Jean? E também para adultos, que é onde você aprende a lidar com as finanças, com a economia. Você diria, então, doutor, que também é um problema de educação? Aliás, a base toda é a educação? Eu tenho certeza. Eu não diria não, eu tenho certeza. Eu tenho aí, quem me conhece há mais tempo, eu tenho textos publicados sobre isso, eu falo, educação para o consumo, ela é fundamental. Eu, inclusive, defendo, deveria ter no ensino médio, não, no ensino fundamental, uma cadeira de cidadania, que, dentre outras coisas, falasse sobre o consumidor. Desde cedo, né, educando as crianças para isso. Então, aí é o papel da educação formal. Mas, além da educação formal, tem a nossa educação para as nossas crianças. Nós precisamos disso. Isso é fundamental. Nós não podemos perder os valores. E as pessoas... Por que eu falo isso em sala? Você acha que... você fala, tem muito bandido, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Você acha que essas pessoas simplesmente viraram ou estão numa formação errada desde sempre, precisa de uma correção aleatória? Estão no processo. É um processo. É um processo. Então, esse processo é que tem que ser revisto. Não adianta transferir para o outro, só o outro está errado. Eu também tenho meus erros. E na hora que eu assumo os meus erros, eu consigo avançar. E muito pai, por exemplo, contribui para um filho dele se tornar um adulto inconsciente no consumo, quando ele, por exemplo, fomenta só a questão de marcas dentro de casa, né? Aqui não, você vai ganhar o tênis da marca tal, a mochila da marca tal, nós vamos comer só o produto da marca tal. Quer dizer, eu não estou dizendo aqui que eu estou me levantando contra as marcas. O cara tem dinheiro para pagar, ele paga o que ele quiser, ele compra o que quiser. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Apesar porque tudo tem uma marca, né, gente? Mas a partir do momento que você começa a condicionar que só serve aquela, você está o quê? Rotulando aquilo e determinando que aquilo é o que serve, é o que presta. Pelo status. Claro, eu posso ter um tênis, uma marca X, YZ. Agora, para ter um status social, é isso que está o erro, é onde está o erro. E você vai estimulando isso em todos os setores. Aí vem aqui o pessoal que tem que acabar com a pirataria. Mas por que a pirataria vinga? Porque o cara quer ter, mesmo que seja falsificado, aquela marca para ter o status social. Nós tivemos aqui o Dr. Nelson Oleto, que veio lá de São Paulo, né, falando exatamente isso, que o problema da pirataria não é um problema econômico, é um problema social, é problema de educação, porque as pessoas elas querem ter aquilo que teoricamente não tem condições para ter, então elas fazem de tudo e então fomenta essa indústria da réplica ou até mesmo da tréplica agora, né? Exatamente, porque o cara prefere ter o pirata
da marca X do que ter um original da marca Y que, em tese, tem um status social menor. Isso é evidente. Aí ele não foi consciente no consumo dele, né? Ele foi Então chegamos no mesmo ponto, ou seja, o problema está onde? Né? É o combate tributário, fiscal sobre isso? Não, não é só isso. Claro que tem que combater também, mas tem que fazer a formação pessoal lá atrás. De novo, repórter, quando eu estava no PROCON, eles me criticavam muito, você não vai combater a pirataria? Eu falei assim, o que tem que ser combatido é a questão da desinformação para esse consumidor. São os paradigmas que têm que ser quebrados, né? Exatamente. Então é por aí que se avança, né? Então você tem em casa, pense muito nisso, põe na ponta do lápis, né, os seus gastos, vê que realmente precisa. Será que eu preciso daquele produto, daquele serviço? Será que aquela marca realmente é melhor do que a marca Y? Ou ela simplesmente é mais cara porque está agregando a você um status socioeconômico? Então pense muito antes de fazer qualquer aquisição. Nós sempre falamos aqui do consumo consciente e também sustentável, por que não, né? Sim. Porque às vezes cada produto que você compra mais que você não precisa, está descartando ele, está agredindo o meio ambiente e uma série de outras questões todas.